João capítulo 6, eu quero ler com você o verso 35. João 6, 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Agora eu quero que você vá comigo para João 14. João 14, nós vamos ler o verso 6. João 14, 6. Jesus disse assim, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo para João capítulo 11. Eu quero ler com você o verso 25 e o verso 26. É Jesus falando dele mesmo. Ele diz, Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está perguntando, você crê nisso? Aleluia. Eu quero nesta noite falar sobre o tema Jesus, o Senhor da vida. Irmãos, existem lugares onde a morte chega. E às vezes nós estamos caminhando, mas existem áreas de nossas vidas que estão mortas. Aonde Jesus não entra, aonde Jesus não está, então existe morte. É preciso então que Jesus tome posse de tudo que faz parte de nossas vidas e de todas as áreas de nossa vida. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o Senhor da vida. Aonde há Jesus, a vida. E ainda que a morte venha, Jesus restaura e traz de volta a vida. Jesus tem poder para transformar o luto em vida, o pranto em riso e a tristeza em alegria, porque Ele é o Senhor da vida. Juninho, por gentileza, coloca mais retorno para mim aqui, bota volume para mim. Tem pessoas que estão, mesmo na igreja, mesmo vindo à igreja, estão mortas espiritualmente. Ela não tem vida espiritual. Ela vem à igreja, ela frequenta o culto, mas na sua vida espiritual não há vida. Ela não experimenta o sobrenatural de Deus. Ela não experimenta o mover de Deus. Ela apresenta a Deus o culto racional, mas ela não consegue apresentar a Deus ou receber de Deus o sobrenatural. Ela não consegue enxergar o mover do Espírito. Como Nicodemos, quando ele vai até Jesus, Jesus disse: você conhece tantas coisas, você sabe muito da lei, mas você não consegue enxergar o mover do Espírito. Por isso é necessário que você nasça de novo. Era preciso que ele recebesse de novo vida, porque ele estava de forma mecânica, ele estava vivendo mecanicamente a sua vida espiritual. Existem pessoas que estão mortas emocionalmente. As suas emoções estão em frangalhos. Ela não tem alegria de viver. Elas estão andando,
mas dentro delas não existe alegria, não existe vida. As suas emoções estão mortas. Há uma tristeza profunda tomando conta delas. Há uma sensação e um sentimento de morte que não sai de dentro dessa pessoa. E às vezes a gente olha para ela e a gente não consegue ver que dentro dela há um morto. Por fora é só uma aparência. Esse mês, setembro, está se falando muito sobre isso. Setembro amarelo, de pessoas que estão mortas nas suas emoções. E elas não conseguem, às vezes, pedir ajuda. Elas não conseguem, às vezes, dizer, olha, me ajuda aqui. E é preciso deixar Jesus entrar nas nossas emoções. É preciso deixar Jesus trazer vida nas nossas emoções. Porque algumas pessoas estão mortas emocionalmente. Elas não têm vida. Eu conheço muitas pessoas assim, que têm tudo que alguém sonhava. Tem uma boa casa, tem carros, tem dinheiro, tem boas roupas, mas dentro dela está tudo morto, está tudo acabado, porque as suas emoções estão destruídas. Então é preciso deixar Jesus entrar. Às vezes está até na igreja, mas não está emocionalmente vivo. A Bíblia fala de uma moça chamada Tamar, filha de Davi, irmã de Abnom e Absalão. O seu irmão Amnon a estrupa. E essa menina que, segundo a Bíblia, diz que ela usava uma roupa talá, uma roupa colorida, como usava as virgens de Israel. Era uma menina feliz. Mas a Bíblia diz que ela chega na casa do seu irmão Absalão, e ele diz a ela, fica calada, minha filha, fica calada, minha irmã. E essa moça, que era símbolo de alegria, passa o resto da vida vivendo em profunda tristeza. Era filha do rei Davi, mas as suas emoções foram destruídas. Nós precisamos deixar que Jesus entre nas nossas emoções. Precisamos deixar que Ele traga vida às nossas emoções. Há pessoas que estão com a família completamente destruídas. Não há vida dentro da sua casa. Não há vida no seu casamento. Não há vida na relação com os filhos. A família está morta. E às vezes estão até vivendo na mesma casa, mas eles não compartilham mais nada, eles não se alegram com mais nada. Não tem prazer em viver, porque a morte entrou dentro dessa família. E um não consegue mais olhar para o outro. E um não consegue mais respeitar o outro. E um não consegue mais amar o outro. Porque a morte entrou dentro de casa. A Bíblia vai dizer que Jesus viria e Ele traria o espírito de Elias, que traria a reconciliação das famílias. Converteu o coração dos filhos ao pai e converteu o coração do pai aos filhos, para que a vida voltasse dentro de casa. É preciso trazer de volta, e Jesus precisa então entrar nas nossas casas. Jesus precisa entrar na nossa família. Precisamos abrir a porta da nossa casa e dizer, Jesus, entra. Interessante que lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus está batendo na porta. E o assustador desse texto, embora a gente pregue essa palavra para os não crentes, mas a porta que Jesus está batendo não é a porta de um não crente. A porta de Apocalipse é a porta de uma igreja. Eu estou à porta e bato. E se você deixar entrar, eu vou entrar e vou cear com você. E você vai cear comigo.
Precisamos prestar atenção e tentar encontrar onde Jesus está dentro da minha casa. Tem casais que, segundo as 1 Coríntios, capítulo 7, a Bíblia diz que não tem mais vida sexual. E a palavra diz dizer que quando você não tem vida sexual, Satanás entra no meio do casamento. Ele diz que a abstenção sexual deve ser feita com consentimento mútuo e por pouco tempo, para que o diabo não entre. Então a gente não entende o porquê a nossa vida está assim. Porque tiramos Jesus, o Senhor da vida, e deixamos a morte entrar onde ela não deveria entrar. Existem pessoas que estão mortas financeiramente. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio, João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas Jesus, ele não está nas suas finanças. Você tirou ele das suas finanças. Você vive a sua vida financeira como Senhor absoluto. Você não observa os princípios estabelecidos por Deus. Você não considera o que Deus falou. Então Deus não tem lugar nas suas finanças. Financeiramente, é só morte nas suas finanças. Jesus, ele quer entrar em todas as áreas da sua vida para trazer vida e desfazer a obra do diabo. Amém? Eu quero mostrar aqui algumas histórias de algumas pessoas onde a morte entrou e Jesus trouxe vida. Talvez essa história seja a sua história. Talvez essa história de morte seja um pouco da sua história. Que Jesus hoje, ele veio para trazer vida. Hoje é dia de ceia. E a Bíblia diz que Jesus entra e lá onde a morte dominava, e ele vence a morte, e ele traz vida. Então quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou trazendo vida, vencendo a morte e trazendo vida. Ele diz: ainda que você esteja morto, você viverá. Ainda que esteja morto, você viverá. Eu me lembro que eu fui a um sepultamento. Eu era novo na fé. E era de um jovem que morreu de uma morte trágica. E era um dia muito triste aquele dia. Muitos jovens chorando. Obrigado, meu pastor. Muitos jovens chorando. A família inconsolável, não havia consolo para aquela família. E aí, eu me lembro que o pastor que estava fazendo o sepultamento recebeu a palavra e fez um sermão muito bonito, cheio de palavras bonitas, cheio de filosofias bonitas, e seguiu o sepultamento. Mas as pessoas estavam muito, muito tristes, chorando, e gritavam, e urravam, porque ninguém se conformava com aquilo. Então, quando já estava para colocar o corpo no sepulcro, um pastor mais velho subiu assim em um degrau de uma rampa, e ele disse: deixa eu dizer uma coisa a vocês, esse jovem não morreu. E aí falou sobre isso, sobre o Jesus da vida, o Jesus que diz que você, ainda que você esteja morto, viverá eternamente. E aquele Senhor falou com tanta autoridade, com tanta ousadia, que as lágrimas de todos que estavam ali se secaram. Houve silêncio naquele lugar, e a esperança da vida entrou em nós.
E naquele dia eu saí dali certo de que existe um Senhor, o Senhor da vida, capaz de vencer até a morte. Aleluia! A Bíblia fala então de algumas ressurreições de Jesus. E eu quero que essa ressurreição, eu quero profetizar que a ressurreição de Jesus vai chegar na sua vida, na sua casa, aonde for necessário chegar. A primeira delas é a filha de Jairo. A Bíblia diz que a filha de Jairo estava muito doente e Jairo vai atrás de Jesus. E quando Jairo consegue chegar em casa, no caminho a Bíblia diz que Jesus se encontra com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que disse: tão somente eu tocar nele eu serei sarada. E ela toca e ela é sarada. E aí eu fico pensando que pararam a caminhada e a irmã do fluxo de sangue foi contar o testemunho, porque a Bíblia diz que ela sofria 12 anos, mas não foi rápido assim, sabe? Ela saiu falando de como aconteceu, quando aconteceu. Eu fico imaginando o coração de Jairo apertado, dizendo: meu Deus, vambora, Jesus, vambora. E a Bíblia diz que quando ele está perto de casa, alguns metros, alguém corre e diz: Jairo, não precisa mais dele não. Não precisa mais incomodar ele, porque a sua filha já morreu. Jesus para e diz para Jairo: olhe para mim, não temas. Aqueles homens não estavam mentindo. Verdadeiramente a filha de Jairo havia morrido. Mas Jairo estava do lado do Senhor da vida. A Bíblia diz que quando Jesus entra naquela casa, há muito pranto, muito choro, muita dor. E ele diz: a menina está dormindo. Então as pessoas começam agora, ao invés de chorar, a zombar de Jesus. Ele diz: saiam daqui, zombadores. E ele vai até o quarto, pega aquela menina pela mão, ressuscita, entrega ao Pai. Sabe, irmãos, a morte da filha de Jairo simboliza a morte do nosso amanhã. Simboliza a morte do nosso futuro. Os nossos sonhos que morreram. O nosso futuro havia morrido, o nosso sonho havia morrido, o nosso amanhã havia morrido. Talvez você esteja aqui hoje e você pense: eu não tenho amanhã, eu não tenho futuro, eu não tenho mais do que sonhar. Mas Jesus está te dizendo: eu não vou deixar os seus sonhos morrerem. Eu não vou deixar o seu amanhã morrer, porque o amanhã não pertence a você, o amanhã pertence a mim, e eu sou o Senhor da vida. Aleluia. Se você está com medo do seu amanhã, se você está com medo do seu futuro, então entregue na mão do Senhor. Deixe Ele entrar na sua casa. Deixe Ele pegar a sua esperança morta, o seu sonho morto, tomar de volta pela mão e dizer: está aqui de volta, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor do amanhã. Você pode crer no amanhã, porque Ele está vivo. Você pode crer no futuro, porque Ele está vivo. O futuro não existe, só existe aqui. Você pode então acreditar nesse futuro que você pensa aí de forma negativa, ou você pode pegar esse futuro e entregar na mão do Senhor Jesus. Quantas vezes na minha vida eu pensei: isso não vai dar certo, isso não vai conseguir, isso vai... Aí Jesus disse: ainda não aconteceu. Eu estou com você. Eu estou com você. Não aconteceu. Então,
não sofra. E Jesus disse a Jairo: não temas, eu estou aqui. Eu ainda não cheguei lá. Depois que eu chegar lá, aí eu vou te dizer se a menina morreu ou não. Deixa eu chegar lá. Deixe eu conduzir a sua vida até o amanhã. Aleluia. Eu quero liberar essa palavra. Não haverá morte no seu futuro. E ainda que esteja morto, Jesus Cristo vai viver. Jesus vai ressuscitar. Porque algumas pessoas estão se matando, porque elas não conseguem ver o futuro. Jovens se matando, jovens desistindo de viver, porque eles perderam a esperança, eles perderam o amanhã, eles perderam Jesus. A segunda morte é a viúva de Naim. A Bíblia diz que aos redores de Jerusalém existia uma cidadezinha chamada Naim. Naim significa lugar de paz, lugar de consolo. Aquele lugar de paz não era mais um lugar de paz para aquela mulher. Ela havia perdido o filho, perdido o marido, perdão. Então ela era conhecida como a viúva de Naim. Onde é que você mora? Eu moro ali na rua da viúva de Naim. Aqui, da viúva ali. E agora, não bastando isso, ela perde também o filho. E a Bíblia diz seu único filho. A Bíblia diz que quando Jesus vai entrando na cidade de Naim, eu fico pensando, Jesus ele é tão glorioso, tão Senhor da vida, que Jesus ele fazia umas escalas, sabe, meio doida. Os apóstolos chegavam de manhã para o culto, para a caminhada, para as visitas, para os trabalhos que Jesus colocava eles para fazerem. E ele diz: agora a gente vai ali em Naim. Ali em Naim significava 2 dias caminhando. Jesus caminhou 2 dias para encontrar uma única mulher, para tirar da vida dela a morte que entrou. É como quando ele vai libertar o endemoniado de Gadá. Eu acho que eles chegam assim: peraí, que ele vai pegar um barco e vai ali do outro lado 4 horas de viagem de barco para encontrar um endemoniado. O Senhor da vida tem essas coisas. Então Jesus ele vai, e a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus, uma outra multidão seguia a mulher, uma multidão celebrava a vida, outra multidão celebrava a morte, uma multidão carregava um defunto, uma outra multidão carregava o Senhor da vida. E agora se encontra a multidão da morte com a multidão da vida. Geralmente nas nossas experiências de vida, quando a morte encontra a vida, a tendência nossa é nos curvarmos diante da morte. Mas quando Jesus está lá no meio da vida, quando Jesus é a vida daquela multidão, então até a morte tem que se render diante dele. A morte tem que dizer: uau, ele chegou. E aí Jesus olha para aquela mulher e ele diz a ela: não chore, não chore, não chore. Como é que não chora, Jesus? Me diga aí como é isso. Só Jesus poderia dizer um negócio desse a uma viúva que acabou de perder o seu único filho. A primeira coisa que Jesus faz é curar a alma daquela mulher, é curar dentro dela, é curar, pegar os cacos, sabe? Quando a gente perde pessoas importantes assim, a impressão que dá é que dentro da gente quebra tudo. Está tudo quebrado dentro da gente. Parece que o corpo virou pedaços assim, sabe? É como um vaso que quebrou.
dentro da gente, está tudo quebrado, tudo moído. E ele olha para aquela mulher e diz: não chore. A primeira cura, a primeira vida que Jesus traz é vida interior. Ela olha para ele, uau. Ele não disse: não chore que eu vou ressuscitar seu filho. Não chore que eu vou te dar um dinheiro para você viver. Não chore que eu vou te dar uma casa boa. Não chore que eu estou trazendo uma criança aqui para você adotar. Ele simplesmente disse a ela: não chore. Confia nisso. Crê nisso. Receba essa vida dentro de você. Seja sarado dentro de você, mulher. E aí ele larga ela e vai em direção ao morto. E ele manda parar aquele sepultamento. E ele toca naquele menino e diz: menino, levanta. E ele toma o menino pela mão e ele devolve a mãe. Por que ele devolve a mãe? Porque ele estava devolvendo a vida. Mas aqui traz algo mais além disso. Jesus estava restaurando uma família destruída. A morte fazia parte dessa família. E Jesus entrou naquela família para dizer à morte: até aqui você veio. Até aqui você fez o que você quis. De agora em diante, essa família está embaixo da minha guarda. Jesus restaura a família daquela mulher. Jesus restaura a convivência no lar daquela mulher. Ele não devolveu o marido, mas ele devolveu o filho e deu continuidade à família. Eu quero profetizar que Jesus vai entrar na sua casa, vai restaurar a sua casa, vai restaurar a tua família. Talvez a tua família esteja morta, mas ele vai entrar e ele vai trazer vida para a sua casa. Ele vai pegar esse filho seu que está morto, aí para o diabo, para as drogas, para o vício, para tantas coisas que o mundo tem oferecido aos nossos jovens. E ele vai trazer ele de volta e vai entregar nas suas mãos e dizer: está aqui, ó. Eu sou o Senhor da família. Aleluia. Esse marido que morreu, esse marido que está aí morto. Um dia aconteceu algo engraçado na nossa família. Uma das nossas cunhadas ligou e disse, isso ia dar 7 horas da manhã. Ligou e disse: meu marido morreu. Ligou para mim e disse: olha, diga a Bequinha, que é assim que as pessoas chamam Débora lá. Diga a Bequinha que meu marido morreu. Bequinha é ela ali, ó, Bequinha. Ia dar 7 horas da manhã. E eu fiquei andando dentro de casa assim, de um lado para o outro. E dizendo: meu Deus, como é que eu vou chamar a Débora e dizer a ela uma notícia dessa? E fiquei naquele angústia, pensando como é que eu ia resolver, como é que eu ia dar essa notícia. E esperando as horas passar, o dia ficar mais claro para poder tentar ligar para outras pessoas. E preocupado com a mãe dela, dizendo: meu Deus, será que Dona Nina já sabe disso, Senhor, meu Deus? Como é que ela está? Será que já falaram com ela? E eu, nessa angústia dentro de mim, essa preocupação, e as horas foram passando, até que chegou às 8 horas da manhã, eu disse: agora eu preciso realmente começar a me mover. E aí liguei para minha cunhada, liguei para outra, liguei para outro. Aí tá aquele movimento, e Débora saiu do quarto e disse: que movimento é esse? E eu disse: meu bem, é que a sua irmã ligou, disse que o marido morreu. Aí ela parou assim e disse: você já ligou para fulano? Já ligou para ela? Eu disse: ela ligou, bateu o telefone e ninguém consegue falar com ela. Aí vão montar uma caravana para ir atrás dela, e daqui a pouco ela morava distante. E aí me juntou fazer a caravana para ir lá, e até que alguém conseguiu falar com ela. Isso já era 9 horas da manhã. Não, ele morreu para mim. Quase que a gente mata ela agora.
morreu para mim. Talvez seu marido tenha morrido para você. Talvez sua mulher tenha morrido para você. Você não ligou para ninguém, mas... Talvez você seja a viúva de Naim, o viúvo de Naim, no lugar do sossego, no lugar da paz. Jesus está entrando para te trazer vida. Vida para sua casa, para sua família, para o seu casamento. Você não pode aceitar a morte da sua família. Você tem que declarar vida. Vida na sua casa. Vida, vida, vida. A terceira morte, o terceiro morto que Jesus ressuscita é Lázaro. Lázaro significa a morte de tudo. Em Lázaro nós temos o retrato de uma vida completamente destruída. Morte física, morte emocional, já em um estado tão avançado que já estava em profundo estado de decomposição. Não existia mais jeito. Marta diz isso a Jesus. Não tem jeito. Maria, que era apaixonada por Jesus, diz para ele, não tem jeito. Se o Senhor estivesse aqui, mas o Senhor não estava. Não tem jeito. Sabe, irmãos, eu quero te dizer isso. A ressurreição de Lázaro significa que ainda tem jeito. Ainda há esperança. Mas o que eu acho mais terrível aqui nessa morte é a morte do amor. A Bíblia, se você ler esse texto, a Bíblia vai começar falando sobre amor. A Bíblia diz que Lázaro amava Jesus, que Marta amava Jesus, que Maria amava Jesus, que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava Maria, que Jesus amava Marta. Os judeus dizem assim, não podia ele ressuscitar aquele a quem ele amava. A Bíblia diz que lá no verso 35 Jesus chora. Quando ele vê os judeus chorando e todo mundo chorando, Jesus também chora. O amor estava morrendo aqui. O amor nunca morre, a Bíblia diz, porque Deus é amor. Mas nós matamos o amor dentro de nós. Nós entulhamos ele. E às vezes matamos até o nosso amor para com Deus. Não amamos mais Deus como nós amávamos antes. Não somos tão apaixonados como nós éramos antes. Os judeus, quando são levados cativos para a Babilônia, os babilônicos dizem a eles, tocam para nós as canções que vocês cantavam lá, canta para nós dos seus hinos. A Bíblia diz que eles pegam a harpa deles, empeduram num salgueiro, em uma árvore, e diz, como cantaremos? Como cantaremos? Se estamos sendo levados escravos. Não há mais paixão. Você sabe por que a morte de Jesus chama-se paixão? Paixão de Cristo. Porque a paixão é essa expressão do amor de forma exagerada, desenfreada, de certa forma até louca. Por isso a palavra diz que a cruz é loucura. Como pode alguém morrer por alguém que não vale nada? Como pode alguém morrer por alguém que era inimigo? Ele morreu por mim quando eu era inimigo dele. Isso é uma paixão doida. Você já viu aquele jovem que você diz assim, larga essa menina, e aí é que ele vai mais atrás. Larga esse homem, aí é que vai mais atrás. É uma paixão infreável, incontrolável. E aqui nós estamos vendo o amor estava em xeque. A quem ele amava, a quem eu amava, que Jesus amava, que Lázaro amava, que Maria amava, e tanto amor, e mesmo assim a morte entrou. Eu amei tanto ele, e ele não chegou em tempo. Ele disse que me amava tanto, e não veio curar o meu irmão.
Tem tanta gente assim, duvidando do amor de Deus. Eu já vi uma irmã dizer assim: meu irmão, ore por mim, porque se eu orar, Jesus não me ouve. Mas se você orar, Ele ouve. O que nos faz pensar isso? Senão que Ele ama o outro mais do que a mim. Porque Ele vai ouvir Ele, não vai ouvir a mim. Que amor é esse? De amar um e não amar o outro. De querer bem a um e não querer bem ao outro. Aí Jesus chega naquela sepultura e diz: Senhor, eu sei que você me ouve. E Ele traz de volta a vida. E traz de volta o amor. Quando Jesus ressuscita, Ele não só traz de volta, Ele não só traz a eternidade. Ele ressuscita o amor. O amor que um dia nós perdemos na nossa caminhada. O amor por Deus, o amor pela igreja, o amor pelas pessoas, o amor pela vida, o amor por nós mesmos. Quando Jesus ressuscita, Ele traz de volta o amor. Ele diz: eu vou dar a vocês um novo mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Não, Ele diz: como eu vos amei. É essa a novidade. A referência de amor não sou mais eu. A referência de amor é Ele. Eu preciso ser igual a Ele. E preciso amar como Ele amou. E ser amado como Ele me amou. Não como eu me amo, porque às vezes eu não me amo. Existe na psicologia uma coisa chamada sabotagem. Tem pessoas que sabotam as suas próprias vidas. Elas fazem tudo para que as suas vidas deem errado. Elas se autodestroem. Ela sabota tudo que vai trazer alegria, felicidade, vai trazer uma vida boa para ela. São sabotadores de si mesmo. Aí Jesus veio e disse: eu trago de volta o amor. Fica de pé. Eu quero orar por você.